Boa tarde, irmãos. Quem está falando aqui é o irmão Silvio. Já gravei outros vídeos algumas vezes e, continuando com esse propósito, eu senti o desejo de gravar mais uma meditação. As meditações que eu mando para os irmãos, elas são em um sentido de estudo, de ensinamento, pois foi dessa forma que o Senhor desenvolveu o talento dele na minha vida, e fazendo isso eu acredito que eu possa estar lhe agradando. E nesta tarde maravilhosa que ele preparou, eu decidi gravar mais uma meditação para os irmãos. Eu agradeço a consideração de muitos irmãos que me incentivaram: pastor Gilberto, pastor Plácido Ramos, missionária Lourdes e várias outras pessoas, missionária Maria de São Roque. E na verdade esse trabalho aqui é feito com a intenção de que pessoas possam, assim como eu, descobrir o seu melhor lugar em Cristo, né? Descobrir a sua vocação, mas o que eu vou passar para os irmãos não é tudo, mas é algo que vai contribuir, algo que pode, eu creio de todo o meu coração, que pode te inspirar a ser um melhor cristão, a entender que os céus existem, que Jesus é real, que Ele é verdadeiro, que a Bíblia não é um livro comum, não é um conto de fadas, não é uma história qualquer. Ela é a palavra de Deus, ela expressa a verdade sincera, clara, cristalina do desejo do coração de Deus para os homens, para mulheres, para mim e para você que me assiste. E nesta tarde maravilhosa eu sinto a presença de Deus, falando dele. Sempre que falamos dele, o nosso ser se modifica, se inspira, porque ele é o autor da vida, ele é o dono de todas as coisas, o maestro de todo o universo. É assim que eu o sinto, é assim que eu o vejo. E a meditação que eu quero trazer para os irmãos hoje é de uma forma bem tranquila, bem calma, não vou ser extenso. Falar de mim e falar de você. Muitas vezes a gente fala de Jesus, né? O último tema que eu trouxe, um dos últimos temas que eu gravei foi No Jardim com Jesus, o qual falava acerca do comportamento de Jesus em meio às adversidades que ele tinha que passar, tinha que vencer. E hoje eu gostaria de falar um pouco de mim, um pouco de você, assim como já é um costume meu. Vamos ler algumas passagens da Bíblia para que aquilo que eu for transmitir para os irmãos venha a ser confirmado pela palavra, porque eu não estou aqui para trazer algo de mim mesmo, mas sim trazer algo de Deus para a sua vida. Eu sei que não são só cristãos que me ouvem, sei que muitas pessoas terão acesso a este vídeo, e eu tenho certeza que de alguma forma isso poderá mudar a tua vida, mudar o teu ambiente, mudar algo para que o Senhor Jesus tenha uma oportunidade melhor na tua vida, para que as coisas se tornem mais claras para você. Então, de imediato eu já digo que você é muito importante para Deus. De todas as coisas mais preciosas que existem na face da terra,
Eu e você somos aquilo que é de mais importante para Deus. Muitas vezes você pode se perguntar por que, irmão Silvio, acontecem tantas catástrofes, tantas coisas ruins, e por que Deus não se manifesta? Por que é que Ele não faz algo? Mas Ele está fazendo, Ele está trabalhando em nosso favor, assim como Ele enviou Jesus. Na outra mensagem que eu gravei, que foi no Jardim com Jesus, Ele está planejando coisas a nosso respeito, e Ele gostaria que nós tivéssemos ciência daquilo que Ele está planejando, para que nós pudéssemos ser participantes, porque nós somos filhos dele. Todos aqueles que aceitaram a Jesus, reconheceram o seu sacrifício ali na cruz do Calvário, estes são chamados filhos de Deus. Não é uma palavra minha, é o que diz a Bíblia, né? E a Bíblia diz que todos aqueles que não nasceram da carne, não somente da carne e do sangue, mas também nasceram do Espírito, estes sim são chamados filhos de Deus. E só é possível nascer do Espírito através de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo confirma a obra redentora de Cristo, a qual nos dá acesso direto ao Pai. Aí podemos ser chamados de filhos, de chegados, de amigos, de muito próximos a Ele. E o tema da meditação de hoje é o seguinte: eu, imagem de Cristo Jesus. E vamos ler algumas passagens que falam sobre isso. Então, algumas perguntas que eu gostaria de deixar para os irmãos. As perguntas que eu vou fazer é para que fique um ponto de interrogação na tua mente, para que você associe essa pergunta à palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus possa te dar a melhor resposta. Não somente pelos versículos que nós vamos ler, mas por outros que Jesus poderá te inspirar a ler. Eu diria que se você tem uma Bíblia na tua casa, você tem uma dádiva de Deus, porque a Bíblia é um conjunto de 66 livros, 37 do Antigo Testamento, 29 do Novo Testamento. O tema central dela é Jesus Cristo, e o desejo e a intenção de Deus ao escrever a Bíblia é para se comunicar conosco, é para demonstrar através das palavras que ali estão expressas que Ele é bom, que sua misericórdia dura para sempre, que Ele não se cansa de fazer o bem e que Ele não é um Deus só poderoso, só vingativo. Sim, Ele é justiça, Ele é santidade, Ele é separado, Ele não pode ser contaminado, não pode concordar com o pecado, com coisas erradas, mas Ele é amor também. E se nós, por meio de Jesus Cristo, nos achegarmos a Ele, teremos tudo que precisamos, não somente para esta vida, mas também para a vida eterna e por toda a eternidade. A nossa mente, ela tem dificuldade de entender o que seria a eternidade, que seria para sempre, porque estamos acostumados com coisas que têm começo, meio e fim. Aqui nesta terra, na qual nós estamos presos, as leis que o Senhor permitiu, e estas leis, elas nos fazem acreditar naquilo que nós vemos, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós percebemos com os nossos sentidos físicos. Porém, hoje, eu gostaria que você pudesse sentir de uma forma diferente, que possa em você ser despertado o sentimento espiritual, para que você compreenda o que tem a mais além desta vida, né? A gente não nasce somente para casar, ter filhos, trabalhar, ter uma profissão, ter dinheiro, fazer negócios. Não, a vida seria muito sem sentido se
se resumisse somente a isto. Quando nós olhamos para os céus e vemos tudo isso que foi criado por Ele, nós começamos a perceber que tem algo além das nuvens, algo além do horizonte, algo além do pôr do sol. E podemos, se quisermos e se deixarmos que o Espírito Santo fale ao nosso coração, ele vai nos fazer compreender que existe um céu maravilhoso, um lugar de glória, de esplendor, um lugar onde prevalece a alegria e o gozo do Espírito Santo, um reino de justiça e de paz. Então, entrando já nesta meditação que eu quero passar para os irmãos, a palavra de Deus diz que nós somos descendentes de Adão e Eva. Nós herdamos a sua natureza física e herdamos também as consequências espirituais do pecado de Adão e Eva. E como tudo se iniciou, como que você veio à existência? Você poderia me dizer? Simplesmente você acredita que foi porque um dia seu pai e sua mãe decidiram estar juntos e decidiram, vamos gerar alguém, e foi simplesmente pela decisão deles que você existe? Pela decisão dos meus pais é que eu existo? Por que será que hoje eu estou aqui transmitindo a palavra que não é minha, que é de Deus, está em mim, mas ela não é minha, eu tenho responsabilidade com ela, porque confesso ao Senhor Jesus e digo que por meio dessa palavra está fundamentada a minha vida. É fato de que tenho falhas, todos têm, mas ela é um tanto clara na minha vida. E baseado na sua formação, quando você estava sendo gerado ali no ventre de sua mãe, um embrião, né, que acredito que deva ter o tamanho de um grão de arroz, né, na primeira formação, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, o óvulo da mãe, o espermatozoide do pai, e ali gera-se uma vida. E a partir daquele momento, eu creio que o Senhor registra essa vida lá nos céus e começa a contar a existência como alma vivente, porque a vida não é após o nascimento da criança, mas sim quando é gerado. E o primeiro homem, que é Adão, segundo a palavra de Deus, está escrito em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Gênesis 2:7 diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. E ali, segundo o que diz a palavra de Deus, quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você pode ver aqui, através desse vídeo, você vê a minha imagem, você vê minha boca, meu nariz, meus olhos, minhas expressões. Aquilo que causa o movimento e a vida que está em mim não é simplesmente o corpo. Tessalonicenses 5:23 nos diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a volta de Jesus, para a vinda de Jesus, né? Então, no Gênesis ali, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele gerou o primeiro homem do qual nós somos descendentes, ele estava fazendo algo segundo a sua imagem.
palavra de Deus em Coríntios diz que nós, como um espelho, refletimos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, como que pelo Espírito do Senhor. Em João, no capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo, que é a palavra, que é Jesus. Que também 1,14 diz: o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ali, quando nós falamos de Jesus, até a outra mensagem que falou no jardim com Jesus, quando nós falamos da existência dele como homem aqui na terra, não é toda a existência dele, porque segundo essa palavra, ele já estava com Deus, ele já existia com Deus, e ali ele nos formou. Ele nos formou, depois em Adão nos perdemos dele por causa do pecado, e quando ele veio como homem neste mundo, ele veio resgatar, pegar de volta aquilo que já era dele. Porém, por causa do pecado, ele precisava pagar o preço. O preço do quê? Do nosso pecado, porque a palavra de Deus diz que o pecado, sendo consumado, ele nos afasta de Deus. Nos afasta de Deus, e depois o caminho à morte. Então Jesus veio e morreu, nos representando. Com qual objetivo? Porque ele me queria para ele. Ele não queria me perder. Ele não queria que aquele homem, Adão, que foi formado lá no Éden, não se perdesse toda a sua geração. E o propósito de eu estar falando esta mensagem para você hoje é para que você possa parar um pouquinho e se perguntar quem você é. Quem você é humanamente falando, quem você é profissionalmente, quais são as suas atribuições da terra, e quem é você em Cristo Jesus, porque não existe outro caminho. Quem me fez foi Jesus, e eu tenho duas escolhas: ou eu me volto para Ele, retorno para Ele para que um dia Ele venha me buscar, ou eu vou me perder dele eternamente. Então o propósito de eu estar falando esta mensagem hoje é para que você se veja como imagem de Cristo Jesus. Se você me perguntasse como que é Jesus, já falamos nos outros vídeos, Jesus, ele se parece com você. Aleluia! Jesus, quando perguntaram para ele: mestre, mostra-nos o Pai. Aí Jesus falou: mas estou há tanto tempo convosco, e vós me pedes, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então é uma coisa que você pode se perguntar: com que você se parece? Você se parece com seu Pai, com o Pai Celestial. Você se parece com Jesus, imagem e semelhança dos dois. Você é a imagem de Jesus, Filho. Você é a imagem de Deus, o Pai. E eles desejam que você não somente saiba quem você é, mas entenda qual seja o propósito da tua existência. Eu diria que no Éden, se nós colocarmos numa sequência, no Éden, Jesus forma o homem, Jesus sopra sobre suas narinas o fôlego da vida,
Ali existia uma comunhão plena com o Pai, com o Filho e com o Espírito, porque os três estavam ali. Depois veio as normas que precisavam eles seguir para manter a comunhão com o Pai. Eles desobedeceram às normas e houve a queda. E depois da queda, passado-se muito tempo, que foi anunciado pelos profetas, Jesus veio e nos trouxe a oportunidade de sermos redimidos, de retornar para Ele, porque viemos dele. A vida que está em nós provém dele e deve voltar para Ele. Esse é o caminho correto, é o sentido correto das coisas. E retornando para Ele, não é somente isso. Não é somente nós sabermos que retornamos para Ele, vamos para o céu e pronto. Não. Nós teremos uma mudança no nosso comportamento, uma alteração no nosso destino, em tudo aquilo que formos fazer. E aí vem as atividades celestiais que nós podemos prestar para Ele estando aqui. E eu, nesse momento, gravando este vídeo, estou cumprindo um pouco com esse propósito. Daqui a pouco vou adorá-lo na igreja, vou buscá-lo e ali expressar minha gratidão, meu louvor, minha adoração por tudo que Ele tem feito. E às vezes o inimigo quer nos enganar e dizer que nós não precisamos de Deus, somos autossuficientes, mas se nós não tivermos Jesus em nossas vidas, nós não teremos vida verdadeira, nós seremos como mortos-vivos. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Quem é você? Quem você deseja ser na vida e na presença do Senhor? Quais são os talentos que Deus colocou na tua vida? Você está exercitando eles para a glória de Jesus? Qual a sua origem? Qual a sua história? De onde você vem? O Salmo 139, ele diz: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, de longe entendes o meu pensamento. Sem que haja uma palavra na minha boca, Tu tudo sabes. Então, Deus, Ele me conhece, Ele conhece você, Ele sabe quais são os seus planos, seus objetivos, sabe quais você vai concretizar, quais não. Mas eu diria que você poderia ter uma sublime oportunidade de perguntar para Deus qual é o talento dele para a tua vida e que você possa desenvolver da melhor forma possível, para que se possa ver na sua vida algo de novo, algo de excelente, para que Jesus seja glorificado, para que você faça valer essa palavra, que você é imagem e semelhança dele, não somente isso, que você o representa e que você tem condições de fazer com que pessoas possam também encontrá-lo, possam ter oportunidade de entrar aos céus pelas portas, através da pregação da sua palavra. E aí eu deixo uma pergunta: você gostaria de saber quem você é em Cristo Jesus? E aí você tem a oportunidade de ler a palavra de Deus, a qual eu já falei aqui, uma palavra que seja inspirada, né? Essa daqui é a Bíblia Thompson, né? Da qual eu tirei este estudo que eu estou passando para os irmãos. E aí você tem a oportunidade, você pode parar um momento, abrir a palavra de Deus, ler alguns versículos, alguma coisa vai acontecer de novo na tua vida. E o propósito de você não somente ser a imagem de Jesus, ser formado por Ele, uma vez redimido, retornar para Ele, é o seu corpo, alma e espírito ser templo do Espírito Santo.
A palavra de Deus em Coríntios diz que nós somos o templo do Deus vivo e que Deus moraria em nós, habitaria em nossas vidas, para que pudéssemos expressar a sua grandeza, a sua glória e a sua majestade. E o que nos vai ajudar nessa nossa caminhada? Se de repente você que está me ouvindo, você falar, irmão Silvio, eu gostaria de refazer os meus planos, incluir Jesus nele, incluir a sua palavra e saber qual é o propósito que ele tem na minha vida. Não somente aqueles que não são cristãos, mas você mesmo que é cristão, não permita que as adversidades venham te impedir de você deixar de cumprir o teu propósito com Deus. E aí você vai ser templo de Deus. E o que vai te ajudar? O Espírito Santo vai te ajudar. A palavra de Deus, ela vai te ajudar também. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos molda à imagem de Deus. Ela nos faz ser semelhantes a Deus, porque ela tem um poder sobrenatural. Quando você abre a Bíblia, não é um livro comum. É como se fosse fazer com que você fosse transportado para a dimensão de Deus. E como que ela causa esse efeito? Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então o que faz a palavra de Deus? Quando você lê a palavra, quando você ouve a palavra que eu acabei de falar, essa palavra ela entra dentro de você através dos seus sentidos, ela atravessa o teu corpo, os teus músculos, os ossos, as tuas entranhas, ela atravessa a tua alma e ela vai lá na divisão da alma e do espírito. O que ela vai fazer? Em Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, essa palavra ela vai te fazer entender qual é o propósito de Deus e criar em você uma estrutura diferente, e que você ficará preservado para a volta de Jesus. E enquanto você aguarda o Senhor Jesus cumprindo esta palavra, eu falei no ensino anterior que eram 602 mandamentos do Antigo Testamento, aí eu verifiquei, são exatamente 613 mandamentos. Aqueles que você não conseguir, Jesus vai te justificar, te dar força, você vai conseguir cumprir. E aí, na tua caminhada, você glorificará Jesus, aguardará a sua volta, e quando você o encontrar, você entregará nas mãos dele o talento que ele colocou na tua vida. Eu espero ter ajudado os irmãos com essa meditação. O tempo já se foi, e que você possa ter essa caminhada, e que você possa entender que você é mais do que especial para Deus. Você é muito mais do que isso. Você não é uma pessoa comum. Você é imagem e semelhança dele. Você é templo do Deus vivo. E você será guardado pelo Espírito Santo para a sua volta. E enquanto isso, cumpra o propósito de Deus na tua vida. Pegue a Bíblia, inicie, faça hoje, tome uma decisão na tua vida. E eu creio que Deus será glorificado através dessa tua atitude. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor e nos vemos no próximo vídeo. Amém? Você, imagem de Cristo Jesus e templo do Deus vivo. Amém? Que Deus abençoe.